Todos bem-vindos a essa nossa videoaula de AutoCAD. Hoje eu falarei sobre o comando alinhar. O que nós temos aqui? Eu tenho esses dois retângulos aqui e tenho acima deles esses dois triângulos aqui. O que eu quero fazer? No retângulo aqui do lado esquerdo, eu quero alocar esse triângulo aqui de tal forma que esse vértice que é o encontro das linhas ortogonais, ele fique coincidindo exatamente com esse vértice superior desse retângulo. Anteriormente nós vimos o comando de rotação e de mover. Então, a princípio, o que pensaríamos fazer? Nós rotacionaríamos aquele triângulo e depois moveríamos eles até aquele objeto que está ali. Está errado fazer dessa forma? Não. Mas nós teríamos que usar dois comandos, enquanto que esse comando que a gente vai ver hoje, a gente vai com apenas um comando e algumas configurações dele fazer esse alinhamento. O comando é o comando align. Nós acessamos eles de duas formas. No teclado eu digito AL, que ele já entra na opção align, ou aqui no menu Modify, eu clico na setinha drop down, ele aparece aqui, nesse canto aqui, que é a opção align, que é o comando alinhar. Então vamos lá. Clico aqui em Modify, eu venho aqui na opção align. Vocês observam que ao cursor encostar, ele abre uma janela informando qual é o comando. Clico nessa opção com o botão esquerdo do mouse. O comando está ativado. Observem, por ser um comando de edição, o cursor fica na forma de um quadrado e ele pede para que selecione o objeto que a gente vai querer alinhar. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar esse triângulo que está aqui. Eu posso utilizar a seleção Crossing ou a seleção Window. Vou fazer a seleção Crossing, que é mais rápida. Posiciono o cursor à direita e acima, clico com o botão esquerdo do mouse, movimento ele para baixo, de tal forma que ele toque as três linhas desse triângulo. O comando ele foi selecionado, ou seja, o objeto ele foi selecionado. O comando ainda pede a seleção. Como eu já selecionei o que eu almejo, eu aperto a tecla Enter para confirmar a minha seleção. Ao apertar a tecla Enter, sempre eu ressalto que a gente tem que estar atento às instruções que o CAD nos fornece. Primeira coisa que ele pede é que eu especifique a primeira fonte. A fonte ela é no objeto que a gente vai alinhar. No caso aqui, eu aproximo o cursor aqui do meu vértice, onde encontra as linhas ortogonais, clico com o botão esquerdo do mouse. Uma vez definida a fonte, o que ele pede? Ele pede qual é o destino, ou seja, onde essa fonte vai ter que ser alinhada. Eu clico aqui nesse vértice, que é onde ela vai ficar alinhada. Ao clicar naquele destino, ele pede a segunda fonte. A segunda fonte é o segundo vértice, eu dou um clique nele. Ao clicar no vértice, ele pede qual é o segundo destino. O segundo destino, o que acontece? Esse vértice aqui ele tem que estar alinhado com esse vértice aqui, que é o canto direito superior do retângulo. Eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse nele. Vocês observam que ele pede a terceira fonte. Como nós estamos fazendo um desenho em 2D, com duas fontes eu já consigo alinhar. Nesse caso eu aperto a tecla Enter. Ao apertar a tecla Enter, a barra de comando nos diz o que? Qual é a escala de alinhamento desse objeto. Se eu quero alterar essa escala de alinhamento do objeto. Como eu não vou alterar, eu aperto aqui a opção No, ou eu clico com o botão esquerdo e aperto Enter. Ao apertar Enter, o que ele fez? Ele exatamente alinhou aquele triângulo de tal forma que ele ficou idêntico ao que está nessa situação aqui do meu lado direito. O que eu vou fazer agora é esse triângulo e esse retângulo. Eu quero que esse desenho aqui ele fique equivalente a esse aqui. O comando é o comando alinhar novamente, Modify. Clico aqui na opção alinhar, seleciono o triângulo que eu quero alinhar, aperto Enter. A barra de comando pede a primeira fonte, que é esse vértice aqui, eu clico nela. Ele pede o destino, ou seja, onde essa fonte vai ter que estar alinhada, que é esse segundo vértice aqui,
esse vértice que é o canto esquerdo superior do retângulo. Ele pede a segunda fonte, que é esse meu vértice aqui, onde encontro as linhas ortogonais. Ele pede o segundo destino, que é esse vértice aqui, que é o vértice superior direito do retângulo. Pede a terceira fonte, como eu não tenho, eu aperto Enter. E ele aqui pergunta se eu quero alinhar, se os objetos, se eu quero ajustar as escalas do objeto alinhados. Se eu clicar na opção Sim, que é o Yes, o que ele fez aqui? Ele alinhou e ele simplesmente aumentou o tamanho desse triângulo aqui, de tal forma que esse cateto aqui ficou do mesmo tamanho que o lado horizontal desse retângulo. Então, gente, esse é o comando alinhar, que é um comando bastante interessante. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima videoaula.